Nesse vídeo, eu vou explicar o que significa janela terapêutica. Então, eu vou usar aqui um gráfico mostrando a curva que mostra a dose e a resposta do medicamento em função da dosagem que foi administrada. Então, nesse gráfico, nós temos aqui no eixo vertical a concentração plasmática de fármaco no sangue. Então, é do fármaco, não do medicamento, em função do tempo. Tá? Então, para que um medicamento que você administra faça algum efeito, a concentração do fármaco ou dos fármacos presentes naquele medicamento, para que faça um efeito eficiente, com mínimo de risco, é importante que ele atinja uma determinada concentração na corrente sanguínea. E essa concentração, ela vai ser alcançada, quando administrada, por exemplo, por via oral, depois de alguns minutos. Então, nesse gráfico, vamos imaginar o seguinte. Para que o medicamento, vamos supor que seja na forma de comprimido, ele vai ser administrado por via oral, e ao ser administrado, vamos considerar essa curva em azul. Ele vai começar a ser absorvido e, conforme ele vai sendo absorvido, a concentração de fármaco na corrente sanguínea vai aumentando. Mas ele só vai começar a fazer algum efeito quando atingir o que a gente chama de concentração mínima eficaz. Enquanto ele não atingir essa concentração, ele não vai fazer efeito. Então, a partir do momento que ele atinge essa concentração, ele começa a fazer efeito. E aquela concentração que está presente ali naquela dosagem, ela foi determinada de tal maneira que essa concentração no sangue, ela vai permanecer dentro de uma faixa terapêutica, que a gente chama de janela terapêutica, que consiste no seguinte: para fazer efeito tem que estar dentro dessa concentração mínima eficaz, mas não pode ultrapassar essa concentração máxima segura. Então, aqui nessa curva azul, percebe-se isso. A concentração do fármaco na corrente sanguínea atingiu a concentração mínima eficaz, aumentou, mas não ultrapassou a concentração mínima segura, a concentração máxima segura. Então, ele permaneceu, a concentração do sangue permaneceu dentro dessa faixa durante várias horas. Então, enquanto o fármaco estiver dentro dessa concentração na corrente sanguínea, ele estará promovendo o seu efeito. Agora, suponhamos que o indivíduo tome uma dose bem abaixo daquela que foi prescrita. O que pode acontecer é o que está representado aqui nessa curva verde. A concentração no sangue vai aumentando conforme o fármaco vai sendo absorvido, mas pode ser que ele não atinja a concentração mínima eficaz para promover efeito, e vai ocorrer o que a gente chama de falha terapêutica. Embora tenha tomado a medicação, o medicamento, esse medicamento não vai promover nenhum efeito, embora esteja presente ali na corrente sanguínea em concentrações abaixo do esperado. Agora, se o indivíduo, ao invés disso, tomar uma dose muito maior do que aquela que foi prescrita, o que pode acontecer é a concentração no sangue ultrapassar a concentração máxima segura e causar muito mais efeitos colaterais, uma toxicidade, dependendo do medicamento, pode até causar morte, e com mínimos de efeitos terapêuticos, ou seja, vai causar muito mais prejuízo do que benefício. Então, aquela dosagem que está determinada, descrita ali na posologia e que o médico prescreve para cada paciente, ela deve ser seguida, porque ela foi determinada levando em consideração o que eu acabei de falar aqui. Aquela dosagem, ela garante que a concentração do fármaco na corrente sanguínea permaneça dentro dessa faixa terapêutica enquanto ele estiver sendo usado. Não vai nem aumentar essa concentração, ultrapassar essa concentração máxima segura e nem vai ficar abaixo dessa concentração mínima eficaz. Daí a importância de se tomar a medicação no horário certo e na concentração certa. É isso.